Olá, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime, que Deus possa estar cuidando da sua vida hoje, ok? Hoje eu quero trazer uma palavra do apóstolo Paulo, muitas recomendações deles na segunda carta que ele escreveu à igreja dos Coríntios, e uma mensagem de ânimo, um convite a termos uma vida vitoriosa, uma vida mais proveitosa, sobretudo uma vida na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, quando conclui a sua carta, a segunda carta, lá no capítulo 13, ele, no versículo 11, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Ele conclui a sua carta com esta exortação muito, muito especial e necessária para nós. Se era necessária naquele tempo para as pessoas que ele conhecia e que Deus estava usando para entrar em contato, para mandar uma carta, muito mais para nós hoje, que vivemos num tempo muito especial, delicado demais, e nós precisamos seguir as orientações de Deus através de Paulo. Quanto ao mais, significa, depois de tudo que eu falei, depois de tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tá? Então ele havia ensinado muitas coisas necessárias, importantes. Precisamos estudar a segunda carta de Paulo com muito carinho, com muito zelo, tirar todas as dúvidas para que possamos extrair o máximo, para aplicar, para colocar em prática na nossa vida hoje, porque é uma carta extraordinária. Ele, por exemplo, quando ele diz quanto ao mais, ele está dizendo depois de tudo aquilo que eu ensinei, tá? Por exemplo, ele na sua carta, ele fala sobre Jesus Cristo, era o único assunto que ele tinha para tratar com aquela igreja. Jesus Cristo era o tema da sua mensagem. Jesus Cristo era a base, de toda a sua argumentação como apóstolo, como crente, como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a carta, se apresenta e logo depois trata deste assunto. Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. Depois ele falou sobre o desígnio e o efeito das aflições. Nós estamos neste mundo, estamos sujeitos às dores, às tempestades, mas Deus tem um propósito. Nós podemos aprender com as aflições, nós podemos aprender, e crescer diante das tempestades. Falou também sobre o ministério da reconciliação. Falou sobre a necessidade, agora, uma vez que estamos reconciliados com Deus, temos paz com Ele, devemos ter paz com os irmãos e devemos pregar, ensinar as pessoas a respeito da necessidade da reconciliação. Ele faz também nessa carta uma exortação muito especial a respeito da santidade. Crente deve buscar a santidade. Todos nós devemos crescer na santificação, desejar a santificação, buscar em Deus, através do Espírito Santo, as condições necessárias para que possamos colocar em prática, de tal maneira que a gente cresça na santificação. Ele falou também sobre a necessidade de, como crentes, amar e buscar as pessoas que estão passando necessidades. Quando ele fala sobre a igreja, levantar uma oferta, uma coleta para socorrer os cristãos necessitados lá de Jerusalém. Então ele fala sobre a importância de amarmos uns aos outros e colocarmos isso em prática através das boas ações sociais. Fala também sobre os falsos apóstolos. Ele avisa que falsos obreiros, falsos pastores, falsos crentes, lobos, entrariam no meio da igreja para atrapalhar o testemunho, para infiltrar informações erradas, para desviar os crentes do foco.
Então ele avisa a respeito dos falsos apóstolos. Ele fala também sobre o seu sofrimento por causa do evangelho, tá? Então ele diz, olha, eu sofri e passei por isso, passei por aquilo. Então, e Deus sabe, e foi por causa do evangelho, não foi por minha causa, não foi porque eu estava em pecado, porque eu fracassei, não. Foi por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala sobre o espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne, ele sofria muito com aquela situação, e ele clamou ao Senhor, ele pediu ao Senhor que tirasse dele aquele espinho, mas Deus revelou a ele que a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta. Então, continue confiando em mim, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, é muito interessante. Os ensinamentos são vastos, há mais que ele disse e escreveu nessa carta, mas mesmo assim, eles quanto mais. Depois de tudo isso que eu ensinei para vocês, irmãos, sejam felizes, regozijai-vos. Coloquem em prática, obedeçam ao Senhor, andem na presença do Senhor e vocês serão felizes. Sede perfeitos, ou seja, é possível crescer, é possível ser melhor, é possível abandonar a vida de pecados e buscar uma vida de santidade. Então, sejam perfeitos. Outra orientação, sede consolados. Aqui eu creio até que a exortação para que eu receba a consolação e console os outros também. Exercitem o ministério da consolação. Sejam de um mesmo parecer. Né? Não busquem a unanimidade, não, mas busquem a comunhão, a unidade da igreja, do grupo. Né? Promovam isso para que vocês estejam em paz. E é exatamente isso que ele vai dizer depois. E vivei em paz. Exercitem essa paz maravilhosa que Jesus Cristo garantiu para vocês, né? Lá na cruz do Calvário, ao morrer e vencer o nosso último inimigo. Então, vivam em paz. Aí ele vai e acrescenta, tudo isso será possível porque o Deus de amor e de paz será convosco. Que coisa maravilhosa, amados. Devemos colocar isso em prática, devemos buscar diante do Senhor as condições necessárias para tanto. Devemos orar mais, dedicar mais as nossas vidas para conhecermos a vontade de Deus e buscar ser felizes e viver em paz. Querido Pai, obrigado porque o Senhor providenciou tudo o que nós precisamos para vivermos em paz, para sermos unidos, para valorizarmos as pessoas que devem ser valorizadas, para socorrer os necessitados e para conviver, ó Deus, com possíveis espinhos na carne. Fica conosco. Abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.